Fala meu povo, tudo bem com vocês? E hoje tem Corinthians e Internacional na Neoquímica Arena. E é um jogo primordial para o Corinthians ganhar e sair da zona de rebaixamento. Esse é um jogo que o Corinthians não pode nem sonhar em empatar. Tem que ser vitória de qualquer jeito. 1 a 0 já tá ótimo. Fica aqui que eu vou mostrar o que a imprensa está falando desse jogão de hoje, Corinthians e Internacional. Rapaziada, o Corinthians pagou a multa para escalar o Hugo Souza no jogo contra o Flamengo. Tinha 10 dias para isso acontecer, no segundo dia foi lá e pau, quitou 500 mil reais. Era necessário para não deixar nenhuma brecha, né? Tem uma guerra fria aí nos bastidores, né? Envolvendo Flamengo e Corinthians, CBF e tudo mais. Então, o Corinthians arcou, né, com os seus compromissos e pagou essa multa. Claro que não quer pagar mais uma vez, né? Já pagou no Brasileiro, já pagou agora na Copa do Brasil. O jogo de volta é dia 20 de outubro, pelo menos é o que tá marcado. E o Corinthians pode mudar o vínculo do goleiro a partir do dia 10. A partir do dia 10 vai providenciar isso para não ter que pagar mais nada pro Flamengo, a não ser o que é de direito, pelo fato de ser o proprietário do passe do goleiro aí. Então a gente tá falando aí de 800 mil euros, né? Já pagou 200 mil pelo empréstimo, 800 mil euros para 4 milhões e 800, 700 reais, mil reais pelo contrato do goleiro. Assina com ele, fecha um contrato de 5 anos, sei lá quanto. O Hugo mesmo já falou que quer permanecer. Eu vi alguns comentaristas dizendo que ele tá jogando mais do que o Rossi, e é fato. Aliás, acho que no futebol brasileiro não tem goleiro pegando mais do que o Hugo Souza. Mas é curioso, né? O Flamengo nem cogita. Eu vi muito torcedor do Corinthians preocupado, né? Meu Deus, será que o Flamengo não vai pegar de volta? Porque agora ele tá bem. Será que essa cláusula aí, será que não pode vender? Será que não sei o quê? Não, gente, tá tudo certo. O Corinthians tá protegido pela prioridade. O Flamengo tá até feliz por todas as entrevistas que eu vi do Marcos Braz, do Landim. Feliz que ele tá recuperando a carreira. Mas no Flamengo ele não vai ter espaço. O torcedor pegou uma rejeição lá de quando ele surgiu. Ele não tava pronto, falhou em alguns momentos decisivos. E, cara, o Flamengo meio que quer se livrar, assim, do produto, né? Estranho, porque eu acho que o Hugo hoje, que bom pro Corinthians, que vai pagar um valor muito abaixo do mercado pelo que ele vale, na minha opinião, e para um goleiro desse tamanho, um cara que vai jogar, sei lá, pode jogar até os 40 anos, se estiver bem fisicamente, vai ser goleiro do Corinthians a partir de agora e vai preencher uma lacuna muito difícil, né? Que é a da saída do Cássio, depois do Carlos Miguel, que poderia, acabou não sendo, então o Hugo Souza, enfim, vai ser goleiro do Corinthians, e o Corinthians já pagou os 500 mil reais por ele para escalar na Copa do Brasil. Mas foi só. No jogo da volta, ele provavelmente já entrará em campo sendo goleiro do Timão. Gente, vamos falar desse jogo. Nossa senhora, esse jogo contra o Inter, fundamental, hein? Fundamental. Você vê que o Grêmio já ganhou do Fortaleza na sexta, o Fluminense ganhou do Cruzeiro na quinta, o Vitória tem jogo, na verdade, o Vitória tem um jogo contra o Atlético Mineiro antes do jogo do Corinthians contra o Inter. Se o Vitória não vencer, se ele no máximo empatar com o Atlético Mineiro, é bem possível, o Galo é mais time, tá melhor colocado na tabela, tem mais elenco, joga em casa. Então, se o Vitória não vencer o Atlético Mineiro, que seria uma zebra danada se vencesse, mas se não vencer, o Corinthians vencendo o Inter, o Corinthians sai da zona. Sai da zona. Porque aí não tem mais o que fazer, tem muitos times ali que tem jogos a menos e tal, mas nesse momento é isso que precisa acontecer. É o Vitória e o Corinthians já vai entrar em campo sabendo disso, porque o jogo é mais cedo, o do Vitória. Então se o Vitória empata, por exemplo, com o Galo, vai a 29 pontos, o Corinthians tem 28. O Corinthians ganhando vai a 31, sai da zona. E empurra, né? Vamos colocar aqui, eu acho que é o Fluminense. E empurra o Fluminense. Ele só não empurra, né, o Corinthians, não empurra o Atlético Paranaense, por exemplo, que tem 31 pontos também, até porque o Atlético vai jogar na rodada, né, porque tem o mesmo número de vitórias. Não, aliás, tem 8 vitórias e o Corinthians tem 6, então o Corinthians ia 7 não passaria. Mas, enfim, o Atlético Paranaense não busca ainda nessa rodada. O Fluminense, ele passa. O Fluminense hoje é o primeiro time fora da zona. Então, o Corinthians vencendo, o Vitória não vencendo, ele passa o Vitória e empurra Vitória e Fluminense para a zona do rebaixamento. É isso que precisa acontecer. É o primeiro passo, né? Depois tem o próprio Atlético Paranaense em casa para o Corinthians também vencer. Mas primeiro tem que ganhar do Inter. E de que forma vai ganhar do Inter? Bom, o Corinthians está com alguns desfalques, né? O Fagner, o André Ramalho e o Romero. O Romero por terceiro cartão, o Fagner e o André Ramalho foram expulsos no clássico contra o São Paulo. De que maneira o Ramon vai escalar esse time? A grande dúvida, ela tá no comando de ataque, no setor ofensivo. E também nessa relação de 2 ou 3 zagueiros. Como ele tá sem o André Ramalho,
Eu imagino que ele vai começar com dois zagueiros, mas não vai fazer a bobagem, eu imagino também, de colocar 2 meias, Garro e Coronado juntos. Escala um e deixa o outro para o segundo tempo. Escala 3 volantes, que é o melhor a fazer, porque o Inter também é um time de retenção de bola, o time que tem Alan Patrick, Gabriel Carvalho, Wesley pela beirada, o Thiago Maia, um cara que constrói muito pelo meio, é um time que eu tenho acompanhado muito, tá 8 jogos invicto, o Inter tem vencido muitas partidas, tem alguns empates aí no meio desses 8 jogos, mas todos eles fora de casa, atropelou o São Paulo aqui, que tava focado, é verdade, na Libertadores, mas atropelou o São Paulo aqui no Morumbi, mas assim, deitou, gente. Então, muito cuidado com esse Inter que gosta da bola, tem muita infiltração, ultrapassagem, troca de passes. É um Inter que vai precisar, é um Corinthians que vai precisar marcar muito, especialmente o meio-campo do Inter, especialmente na figura do Alan Patrick. Por isso, 3 volantes. Pelo menos é o que eu imagino. Ou uma escalação diferente daquela que se imagina, eu já vou falar sobre isso. Então, assim, Gustavo Henrique e Kaká seria a minha dupla de zaga, né? Félix Torres não entendo a insistência no Félix Torres, mas pode ser na cabeça do Ramon que seja o Félix Torres. Eu, Gustavo Henrique e Kaká. Mateuzinho, que entrou muito bem contra o Flamengo, o Fagner tá suspenso, né? E acho que nem se ele tivesse à disposição teria que ir pro jogo, porque o Mateuzinho, ele tá... Enfim, acho que chegou, né? Tá mais solto, tá bem no apoio, bem defensivamente e jogando mais do que o Fagner, né? Esse é o primeiro ponto. Na esquerda, o Matheus Bidu, que é titularíssimo, e aí no meio de campo, vamos lá. O meio de campo, a tendência é que seja o Martinez, o Charles, o Bidon e o Garro. Concorda? Acho que essa é a melhor escalação. Mas tem uma outra variação aí que eu já vou falar pra vocês. Mas seria esse losango, né? Com 3 volantes, Garro na ponta do losango e o ataque com Romero suspenso, Yuri Alberto e Igor Coronado? Não, porque aí teria Coronado e Garro juntos. Acho que não é o melhor a fazer. Pedro Henrique, para começar, Giovani, são alternativas, são opções que o Ramon terá. Ou Memphis Depay, desde o começo. E eu vou dizer para vocês que existe uma fortíssima possibilidade disso acontecer. Não tem uma informação precisa ainda, talvez até nem o Ramon tenha decidido ainda nesse momento, mas o que pode acontecer é... O Memphis ficou a semana toda trabalhando, enquanto a delegação estava no Rio de Janeiro, concentrada para jogar pela Copa do Brasil, ele não pode. Então, o Memphis ficou fazendo toda a sua pré-temporada da semana toda, cuidando da parte física. Ele já jogou 25 minutos, 27 minutos, 40 minutos contra o São Paulo, e a tendência é que agora ele possa jogar pelo menos uns 60, 65, que dá uma ideia de um primeiro tempo, 45, e mais até os 15, 20 do segundo. Eu faria isso. Ao invés de esperar o segundo tempo para ver o que vai acontecer e daqui a pouco colocar o cara numa roubada, num jogo que o time tá perdendo ou que precisa ganhar, numa pressão gigantesca, com 20 minutos, um recorte pequenininho de 20 minutos para ele resolver a partida, pode gerar uma pressão desnecessária. Começa com ele. Se ele cansar com 45, tira no intervalo. 45 ele vai jogar. Se ele cansar e conseguir dar um gás ainda para mais 10, 15 no segundo tempo, deixa o cara. E aí, beleza, se ele não conseguir jogar 90 minutos, você tira ele no segundo tempo. Mas começa com ele. Pro cara começar com o time titular, começar sentindo o apoio da torcida desde o início, ter gás novo junto com os outros jogadores, se soltar cada vez mais no time e mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. Então, e até pelas ausências, né? Então, eu colocaria Memphis Depay como titular ao lado do Yuri Alberto. E acho que os dois podem fazer uma belíssima dobradinha. Então, assim, mais do que aquilo que eu faria, eu acho que é uma possibilidade muito forte, por tudo que a gente sabe durante a semana dos trabalhos dele, porque ele não pôde jogar na Copa do Brasil, né? Então, se voltou para esse jogo do Brasileiro pela necessidade que o Corinthians tem de vencer a partida e pelo investimento que se fez no atleta, né? Então, assim, um tipo, vai lá e resolve, mas ele tem casca o suficiente para saber dessa pressão, até pelas críticas que recebeu, né, no jogo contra o São Paulo, que entrou meio... Cara, ele ainda não está 100% e acredito que ainda não esteja verdadeiramente para esse jogo. Mas, cara, ele estando uns 80, 90, bota para jogar até onde ele consegue, que é o que eu acho que vai acontecer. Tem uma outra possibilidade no setor
que é do André Carrilho, que a gente já falou aqui, eu já fiz um vídeo sobre o quanto ele influencia no jogo, o quanto ele entra bem nas partidas, o quanto ele tem inteligência para jogar. E é um cara que inicialmente seria um atacante de beirada, mas no esquema do Ramon ele tá jogando mais por dentro, mais no meio campo e funcionando muito bem. Então, daqui a pouco, ao invés do Breno Bidon, eu acho meio abertinho esse time, tá? Mas ao invés do Breno Bidon, ele poderia escalar o Martinez, o Charles e o Garro, e aí abrir Carrilho, Yuri Alberto e Memphis Depay. Dá pra fazer dessa forma também. Ou então, né, no lugar do Memphis, né, já que se ele não puder começar e ficar para segundo tempo, que entrasse o Carrilho. Mas aí eu acho difícil, porque o Carrilho tá jogando uma função mais por dentro, aí você deixaria o Yuri muito isolado lá na frente. Então eu faria Yuri, Memphis e o Carrilho naquele setor direito, né, mas caindo para dentro, com o Garro ali na ponta do losango e os dois volantes, né, no caso, para entrar o Carrilho, né, seriam dois volantes, seriam o Martinez e o Charles. São opções, variações que o Ramon tem para essa partida diante do Internacional. Eu espero que o Corinthians consiga uma vitória, porque você sabe, né, eu sou gremista, então o Inter é rival, o Inter está numa ascensão muito grande e o Corinthians precisa escapar dessa zona do rebaixamento. E para isso precisa vencer esses 2 jogos em casa. Estou muito confiante nisso, de que vai ganhar do Inter e do Atlético Paranaense. E quiçá do Cuiabá fora. E aí escapa de vez. Então, coloca a responsabilidade nas costas do Memphis. Ele tá acostumado com isso. Bota de titular, escala esse time aí com essas variações aí, Carrilho também, ou deixa pro segundo tempo, mas especialmente o Memphis de titular, que o Corinthians consegue, com o apoio da torcida, vencer o Internacional e aí dá uma respirada muito boa. Porque eu acho que também o Vitória não vai ganhar do Galo, então será um sábado de fortes emoções que a gente vai acompanhar do início ao fim. E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço para você se inscrever em nosso canal, deixar aquele like para fortalecer nossa comunidade. Peço também que você coloque nos comentários aqui o que você acha desse jogo, Corinthians e Inter, o seu placar e também a nossa prioridade é o que? Sair do Z4 o mais rápido possível. E também depois desse período de jogos aí, a gente vai ter um tempo de folga aí pela data FIFA. O Corinthians só volta a jogar no dia 17 de outubro contra o Atlético Paranaense. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!